Chega só um pouquinho para cá. Posso para cá. Isso aí. Perfeito. Boa noite. Dando seguimento nossas apresentações de artigo. Sou o Lucas, sou residente do terceiro ano da Urologia da Lagoa. Vou falar um pouco sobre um artigo que tem muita implicância no dia a dia nas nefrectomias parciais. Ele foi feito baseado em cirurgias laparoscópicas auxiliadas por robô, mas não deixa de servir para o nosso dia a dia na laparoscopia por vídeo. Então vamos lá. O artigo é esse, foi publicado em dezembro de 2014 no European Urology. Ele tem como preceito falar sobre um score que vai mensurar por imagem a chance de você ter uma gordura aderente, ou como a gente costuma dizer, uma gordura tóxica durante a nefrectomia parcial, e a sua implicância nos casos. Então é um sistema de pontuações morfométricos, que é baseado em imagem renal, usado para prever o potencial da dificuldade da nefrectomia parcial. Ele utiliza fatores específicos do tumor e outros fatores específicos do paciente, que podem complicar alguns aspectos na nefrectomia parcial. O que é importante disso? Que a maioria dos nossos nomogramas hoje em dia, né, o Renal, o Padua, o C-Index, eles falam muito do tumor especificamente e não levam em consideração o paciente. Então por isso que ele frisa isso, que leva tanto o tumor como o paciente em consideração nesse score. Então a gordura perinefrética aderente, vai atender pela sigla de APF em inglês, ou a gordura tóxica, como a gente costuma dizer no nosso dia a dia, é um dos fatores que dificulta bastante a cirurgia. Tem nesse artigo o objetivo de desenvolver um sistema preciso de pontuação nefrométrica baseado em imagens para prever a presença dessa gordura tóxica encontrada durante as nefrectomias parciais assistidas por robô. Foram analisados 100 casos prospectivamente de nefrectomia parcial por robô, consecutivas realizadas por um único cirurgião. Eles definiram a gordura tóxica como a necessidade de dissecção renal subcapsular para poder isolar a massa renal de nefrectomia. Então, desses 100 pacientes, eles viram que 30 pacientes, 30%, tiveram gordura tóxica na cirurgia. A análise das variáveis únicas observou o aumento da probabilidade de gordura tóxica nos pacientes do sexo masculino, com maior índice de massa corporal, maior espessura da gordura perinefrética posterior, eu vou explicar o que é isso, maior espessura da gordura perinefrética lateral e aqueles que apresentam uma estria da gordura perirenal. Também vou explicar um pouco o que é isso. Então aqui foram todas as variáveis analisadas por eles. A gente pode dar uma olhada melhor depois. E aqui eles colocaram, analisaram esses dados para ver a relevância estatística disso. E foi encontrada a relevância só mesmo do sexo, no índice de massa corporal, na espessura da gordura posterior, perinefrética, na gordura lateral e na presença de estrias. Então, a espessura de todas essas variáveis, o que ele levou em consideração para fazer o score, né? Para determinar o score? Foi basicamente a espessura da gordura perinefrética posterior e essas estrias perinefréticas, que, de acordo com os estudos, ele achou que é mais altamente preditiva de você encontrar gordura tóxica, de todas as variáveis que eu falei previamente. Então, esse score ele foi chamado de MAP, ou Mayo Adhesive Probability, né, em inglês, e ela é uma variável que vai de 0 a 5. Então aqui eu mostro como é que é feito a medição da espessura dessa gordura perinefrética. Então você vai colocar o rim na tomografia, na altura dos vasos da veia renal. Você vai medir a distância posterior do rim para a parede. Essa aqui vai ser a espessura posterior, que é uma das principais, né? E essa vai compor o score. E aqui é a lateral.
teria significância estatística, mas ela não compõe o score de Maio. Como é feita essa lateral? Então, ele avalia a lateral. Seguindo o trajeto do Ele- vaso. ele Olha colo- só. Na mesma coloca linha na do veia vaso, renal. você vem. E vai. É a mesma linha do vaso, à direita aqui também, ó. Você vê que a lateral aqui está bem mais posterior do que lá. Mas é seguindo a linha do vaso. Imagina o vaso indo, você vai até a parede. Tá? E aqui é o score das estrias, né? São 3 tipos, cada um recebe um ponto. Né? Se você não tiver nenhuma estria, se tiver gordurinha pretinha aqui ao redor do rim, não ganha ponto nenhum, é 0. Se você tiver poucas estrias, mas não é aquela estria inflamada, muito inflamada, é 1 ponto. Se você tiver aquelas estrias perirenais bem inflamadas, aquele aspecto de pielonefrite até, ele chega a citar isso, ganha 2 pontos. Volta. Vocês conseguem enxergar a diferença da primeira tomografia para a segunda tomografia, para a terceira tomografia? Você vê que na primeira tomografia quase não tem gordura ao redor do rim. O rim está em íntimo contato praticamente com a parede ou com pessoas. Então, esse paciente, por mais obeso que ele seja, eu consigo predizer que a cirurgia, a mobilização renal, a dissecção renal vai ser muito mais fácil. Agora, quando eu me deparo com a situação B, aquela tomografia do meio, você vê que já tem mais gordura ao redor do rim. Então, quando eu comparo a primeira com a segunda, por mais magrinho que esse segundo paciente seja, já vai ser uma cirurgia mais difícil, mais complicada. E se eu comparo principalmente com o terceiro, que aqui não dá para ver direito, mas se vocês repararem, ali tem algumas estrias, além daquela gordura, aquele preto, aquela gordura é ao redor. Então isso significa lipoesclerose, processo inflamatório, fibrose. Então para você mexer ali e soltar aquilo ali, vai ser muito mais difícil do que comparado com o B e principalmente comparado com o A. Tá? Então a obesidade do paciente não quer dizer nada para mim. O paciente pode ser obeso. Semana passada a gente operou um paciente de 170 quilos. Mas que a tomografia dele era uma tomografia mais para o padrão A. Então a nefrectomia foi tranquila. Ah, mas 170 quilos, problema nenhum. E isso cada vez mais é indicação, no meu entendimento, indicação absoluta de laparoscopia. Um paciente muito obeso não é para você ficar fazendo nefrectomia aberta, não. E hoje em dia a gente sabe que a aberta já está perdendo, né? Não tem jeito. É a laparoscopia que é o padrão, não tem jeito. A gente fala Tá? que quando você tem essa gordura, você tem que ter subcapsular e sangue, né? Se você for fazer uma parcial, você precisa ficar atento a isso. E isso que o Nakata falou, tem um estudo antigo que era de bariátrica, quando começou a fita sendo bariátrica, que eles tentavam medir a espessura da gordura 5 centímetros abaixo do umbigo e para ver se a cirurgia ia ser difícil ou não pela quantidade de gordura do panículo a aponeurose, né? E realmente vê que não tinha relação nenhuma. O estudo foi conclusivo que não tinha relação da gordura fora com a gordura dentro da barriga. Só corrigindo aqui, essa imagem 3, você ganha 3 pontos. Então ele vai de 0 a 2 a 3 pontos. Não tem nenhum ponto. Aqui é o score em si, né? Ele compara a espessura posterior renal, unidade de gordura, menor que 1 centímetro, Você ganha 0 pontos. E 1,91 maior ou igual a 2 pontos. E aqui é a quantidade de estrias, essa imagem que a gente viu anteriormente, nenhuma 0. Tipo 1, poucas estrias, mas não muito inflamado, 2. E tipo 2, bastante estria, aquele aspecto já parece uma pielonefrite, teve um processo inflamatório e a gente veja, dá para ver logo que tem 3 pontos. Aí soma os dois, quanto mais próximo de 0, maior a chance de você não ter, maior a chance de não ter. Mas os resultados mostraram que mesmo você tendo um score 0, você ainda tem chance de ter, né? Em 6% dos pacientes, eles, mesmo com um score 0, ele teve gordura tóxica. A compensação com o score 5, 100% teve. Então, se você tiver o 5, você tem certeza que, pelo estudo, você tem certeza que você vai encontrar uma gordura tóxica, um paciente mais difícil, a nefrectomia mais trabalhosa. Mas com 0, você ainda tem 6% de chance de ter. É isso que ele diz aqui, né? A gordura aderente perinefrética em 6% dos pacientes com APA
0, 16% com score 1, 31% com score 2, 73% 3 e 4 e 100% com os pacientes com score 5. A conclusão do estudo é que a pontuação de MAP prediz com precisão a presença de gordura aderente perinefrética em pacientes submetidos à nefrectomia parcial por robô assistido. A pontuação de MAP é um sistema preciso que prevê se a gordura aderente perinefrética ou PH10 está presente ao redor do rim, que tornaria a nefrectomia parcial mais difícil. E a validação prospectiva da pontuação ainda é necessária. Eles frisam isso, continuar os estudos, né? Demanda maiores estudos. Aqui eu coloquei como exemplo 2 artigos que foram publicados posterior a esse, então que é uma coisa que implica mesmo na cirurgia, algo que a gente tem que estar atento e que vai fazer toda a diferença se a gente tiver esse conhecimento no perioperatório. Então, para quem quiser dar uma olhada depois aí, esse aqui de 2015, uma análise do impacto dessa gordura perioperatórias em pacientes operados por robô. Esse outro relacionando essa gordura aderente perinefrética com os pacientes operados nefrectomia parcial em associação com um perioperatório pior e a chance de histologia maligna do rim. Então, acho que é um artigo interessante aí que veio depois desse score, para a gente estar sempre acrescentando alguma coisa. Isso que eu tinha para apresentar hoje. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Assim, acho que um ponto importante é só para a gente parar de raciocinar de uma forma muito simplista. Então a gente precisa entender que existem vários fatores que podem influenciar direta ou indiretamente na cirurgia, no nosso resultado. E a gente não pode ficar olhando um paciente desse e olhar, é um tumor pequeno assim, esse anarrenal score tanto. Não. Você tem que levar em consideração outros fatores que a gente às vezes até desconhece. Então tem que levar um fator em consideração ao paciente, se é obeso, se não é obeso, se é longilíneo, se não é. Você tem que levar em consideração os fatores da sua equipe, da sua instrumentadora, o seu auxiliar, aonde você está operando, a estrutura que você tem, porque tudo isso vai influenciar no seu resultado. E se você não começar a se preocupar a ter essa visão um pouquinho mais ampla do problema, você fatalmente não terá bons resultados. E aí a coisa pode sair do controle. Então é isso aí.